O texto que nós lemos aqui no início do culto, ele é esse texto encontrado no livro de Gênesis, capítulo 32, e ele fala da vida de um personagem bíblico muito conhecido, que foi o personagem chamado Jacó. E hoje nós conhecemos Jacó pelo nome que ele adquiriu quando teve um encontro com Deus. E então, a partir daquele momento da vida de Jacó, ele passou a ser chamado de Israel. E a história de Jacó é uma história interessante. Jacó, ele recebeu esse nome porque teve no momento do nascimento, ele nasceu juntamente com seu irmão, e quando nasceu, ele nasceu em uma posição que, para a cultura da época, dava a entender que ele tinha a característica de um homem enganador, de um enrolão. E aí, como era o hábito daquela época, nós estamos falando de uma época que está ali próximo de 2.000 anos antes de 3.000 anos antes de hoje. E Jacó, então, recebeu esse nome, Jacó, por conta daquele... Era um hábito as pessoas serem nomeadas com base em alguma característica que elas tinham. Haviam pessoas que recebiam um nome por serem ruivas, então tinham um nome, dava a lembrar alguma daquelas características. Muitas vezes os nomes também honravam a uma determinada divindade que eles julgavam ser, na época, importante. E nós vemos muitos nomes na Bíblia que falam a respeito de Deus e honram a Deus dentro do seu significado. Então, Jacó recebeu aquele nome por causa daquela característica do momento que ele nasceu. Então, o nome Jacó significava enganador. E aí você começa a ler sobre a história de Jacó na Bíblia, você encontra um homem diferente do seu irmão, em muitos aspectos, embora fossem gêmeos, não idênticos, mas eram gêmeos. E enquanto que o irmão dele, Esaú, era um homem forte, muito peludo e tinha o hábito voltado a atividades de ação. Ele era caçador, ele era um homem que saía naqueles desertos em busca da caça para alimentar a casa. Jacó era outra personalidade. Ele era mais franzino, era pelado, vamos dizer assim, não tinha pelos, e era calmo. O negócio dele era ficar em casa. E você vê bem a diferença de uma personalidade para outra. Jacó sempre foi metido com problema, com enrolado. O primeiro conflito familiar que ele teve, assim, visível, foi que ele um dia pegou lentilha. Os irmãos já viram lentilha? Parece um feijão, redondinho assim, né? E ele fez um cozido. Jacó era um homem bom de cozinha. Ele fez um cozido de lentilha que cheirou tão bem. Esaú volta do deserto de uma caça, ele cheira aquele cheiro da lentilha e diz assim, me dá a comida. E Jacó disse, não, só se tu me vender a tua primogenitura. Aí Esaú disse, eu estou para morrer de fome, fica com a primogenitura, então tá certo. Me jura, ele jurou. E ali Jacó vivia nessa enrolada. Aí tudo bem, passa o tempo, o pai dele estava morrendo, aí Jacó enrola o irmão pela segunda vez. Chama a mãe, e a mãe que apoiava Jacó, o pai apoiava Esaú, que era o irmão, porque era caçador, e o pai gosta dessa atividade, tudo. E a mãe apoiava o outro, que era mais caseiro, Jacó. E aí ela faz um acerto com Jacó, o pai já estava cego, velho, e ela coloca um disfarce em Jacó.
coloca pelos de animal grudados na pele de Jacó, e Jacó vai lá e se passa por Esaú para o pai abençoar ele. Aí ele é abençoado. Quando o irmão descobre que ele recebeu a bênção, naquela época isso tinha muito valor. E quando o irmão descobre que ele recebeu a bênção no lugar dele, enganando o pai, ele ficou chateado. Aí Jacó arruma as coisas e foge com medo do irmão matar ele. Vai embora para uma terra distante que ficava aproximadamente 500 quilômetros do lugar onde ele morava. E foi para a terra dos parentes dele lá, passa 20 anos. Foi só com bastão na mão. Mas no caminho, ele arrependido do que ele tinha feito, ele ora a Deus e diz: Senhor, se tu for comigo, me ajudar, me levar em segurança, me trazer em paz, tu vais ser o meu Deus. Jacó tinha, além dessa diferença física, ele tinha algo também de diferente do irmão dele. O irmão dele não se importava com as coisas de Deus. As coisas espirituais para Esaú não tinham muito valor. Ele desprezava valores. Embora fosse um homem trabalhador, um homem honesto, era o primogênito, tinha direito a herdar a família do pai. Mas ele era um homem que tinha pouco interesse nas coisas de valor da vida, nas coisas espirituais. Tanto que ele despreza a primogenitura, ele não leva em conta valores espirituais. Jacó não. Embora fosse enrolão, enganador, cheio de coisas erradas, mas Jacó, ele dava valor a coisas espirituais. Então ele vai, viaja, chegando em determinado lugar, ele faz esta oração a Deus e vai embora. No lugar onde ele estava, ele passa 20 anos. E ali ele constrói família, consegue ter os seus bens e volta para a sua terra. E quando ele começa a voltar para a sua terra, acontece o episódio que nós estamos lendo aqui. Ele volta com muito medo, porque ele não sabia se o seu irmão ainda estava com raiva dele. E quando ele se aproximou da terra, se os irmãos lerem a história, vão ver que ele dividiu sua família. E a história de Jacó, ela ensina para nós um negócio muito interessante. Irmãos, temos que ter muito cuidado em não amar nossos filhos de forma diferente. Do jeitinho que eu amo um, eu preciso amar o outro. A mesma forma que um é tratado, o outro também tem que ser tratado. E Jacó, a exemplo da sua mãe, que o amava mais do que o irmão e o ajudou no seu engano, a exemplo disso, Jacó também parecia que ele era um homem tão cheio de problema que até a sua família ele amava de maneira diferente. Quando estava se aproximando da terra, que ele soube que Esaú ia encontrá-lo e que vinha para encontrá-lo com 400 homens, ele ficou assustado pensando que seria morto, seria destruído. Aí o que ele faz? Ele pega primeiro os seus servos, coloca na frente. Depois, a esposa que ele gostava menos, coloca na frente. Por último, a esposa que ele gostava mais, porque ele dizia o seguinte: se eu vou na frente me apresentar, acontecer alguma coisa comigo, e ele atacar um grupo, o outro foge. Jacó era cheio desses problemas, ele era um homem todo errado, era enganador, ele vivia com muita coisa ruim na vida dele. E nesse momento da vida de Jacó, que ele atravessa o rio Jaboque, e ali, na véspera de ele se dirigir à terra prometida, acampar e se estabelecer, ele tem uma experiência espiritual. Ele tem esse episódio. Diz que, no versículo 22, que ele se levanta de noite, pegou as mulheres, os filhos, atravessou o rio, deixou todos atravessarem e ficou sozinho do outro lado. E ali diz a Bíblia que ele recebe um anjo do Senhor. E a noite toda aquele anjo luta com Jacó. E ele então trava aquela luta com Jacó e o dia amanhece eles lutando. E chega um ponto em que o anjo resolve ir embora e Jacó não quer deixar.
mas não quer deixar porque Jacó dizia da seguinte forma: tu não vai sair daqui enquanto tu não me abençoar. E ali naquela hora, aquele anjo que representava o próprio Deus diz para Jacó: Jacó, agora o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel. E a partir dali, aquele que era conhecido como enganador passou a ser príncipe de Deus, que é o nome traduzido de Israel. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que quando o homem encontra com Jesus, algo muda na sua vida. Quando o homem tem um encontro com Deus, algo muda na sua vida. E essa mudança, ela é tão profunda que ela muda as características mais internas da nossa vida. O encontro com Cristo é algo que de fato nos transforma. E eu lembro as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que ele diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E esse versículo que Paulo fala traz muito bem a imagem do que aconteceu com Jacó. Porque quando ele diz, se alguém está em Cristo, ou seja, Jesus vai ser sempre a fonte de tudo de melhor que nós podemos ter. Todo o projeto de Deus para a vida do homem está centralizado em Jesus. Desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, você não ouve o nome Jesus, mas ali Deus já faz referência a ele quando diz: da semente da mulher vai nascer um que esmagará Satanás, a cabeça da serpente, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Em Êxodo, Jesus aparece também como sendo o Cordeiro da Páscoa. E em Levítico ele aparece como sendo o sacrifício. E a cada livro da Bíblia aponta para Jesus, porque ele é o centro. Por isso Paulo diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E quando ele fala nova criatura, eu tive a curiosidade de pesquisar o termo nova. No grego original, ele é chamado de kainos. E ele quer dizer aquilo que é novo, não no tempo, mas na essência. Aquilo que é recriado, aquilo que é refeito. E isto é o que Deus fez na vida de Jacó. Ele era um homem enganador, um homem atrapalhado, um homem que fez inimizades por onde ele andou, mas naquele momento ele passava a ser um novo homem, porque ele teve um encontro com Deus e até o nome lhe foi mudado. Quando você olha a história de Jacó, você vai ver que esse momento da vida dele, em que ele encontra com esse anjo do Senhor e recebe a bênção que recebeu, muda completamente a vida de Jacó. E a partir dali ele passa a ser um homem temente a Deus, ele passa a ser um homem que busca a Deus, ele passa a ser um homem correto em suas atitudes, e onde ele vai, Deus abençoava tudo que ele fazia. E quando Paulo fala que quem está em Cristo é uma nova criatura, é como Jesus demonstrou quando começou o seu ministério. Quando Jesus começou a pregar, o primeiro milagre que ele fez foi em um casamento. Ele foi convidado a um casamento. Era como se ele dissesse assim: eu vou iniciar a obra dentro da casa, para que as pessoas vejam o quanto é importante para Deus a família. Porque Jesus podia ter começado a sua revelação nas ruas de Jerusalém. A maior cidade de Israel recebe até hoje uma peregrinação anual elevadíssima. Uma cidade importante que foi alvo de guerras, anos após anos em sendo alvo de disputa. Até hoje é disputada. A cidade é dividida entre muçulmanos, judeus, católicos.
Todo mundo quer Jerusalém. É uma cidade cheia de gente. Jesus podia ter começado lá. Ele podia ter começado pelos paralíticos que pediam esmola nas ruas de Jerusalém. Podia ter começado pelos cegos, pelos endemoniados que estavam lotando as ruas. Mas Jesus começa a sua obra na casa, num casamento, abençoando uma família. E ali no meio daquele lugar, ele veio trazer uma palavra. Eu vim abençoar, eu vim fazer nova todas as coisas. E aí Jesus aparece com tantas necessidades de cura, de libertação. Ele aparece fazendo o primeiro grande milagre, que foi transformar água em vinho. Aquele casamento estava acontecendo e no meio de tantas pessoas celebrando, festejando, falta o vinho. E Jesus é acionado. E ali ele dá ordem àquelas pessoas, encham esses vasos. As talhas, irmãos, que a Bíblia refere nesse episódio, eram umas pedras escavadas. Ela quase um tanque. É assim, quase 1 metro de diâmetro, perfurada no centro. Aquilo ali é difícil até, nós tivemos a oportunidade de olhar uma talha, aquilo ali é difícil até para carregar uma pedra daquela talha, que é aquele tipo um balde de pedra, precisava ali umas 6 ou 7 pessoas para carregar, porque ele de fato é uma estrutura grande. Tinham 6 daquela na casa onde o casamento estava realizando, e ali as pessoas tiravam água daquelas talhas para lavar os pés, era o hábito, porque eles andavam na terra, não havia cimento naquela época, não havia asfalto, era terra. E as sandálias abertas também não tinha sapatos como os que nós conhecemos. As pessoas usavam sandálias e sujavam os pés. Então eles chegavam na casa, lavavam os pés e entravam na casa e iam celebrar. E Jesus disse, encham de água essas talhas. E encheram de água. Depois ele disse, agora peguem e levem para o mestre da festa. Quando eles tiraram água que eles haviam colocado, já não era mais água, era vinho. A mensagem que Jesus trouxe daquela experiência para as pessoas foi o seguinte, que havia chegado agora uma palavra, um poder capaz de transformar a nossa essência e nos fazer novos, não em tempo, mas no nosso interior. Isso foi uma mensagem que Jesus pregou ao longo do seu ministério, arrependimento e transformação. Um dia ele foi visitado por um mestre da lei que lhe visitou de noite com medo de ser descoberto, porque as pessoas que seguiam Jesus eram perseguidas. Então ele foi de noite para perguntar, ele já era velho, foi perguntar, Senhor, ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olha para ele e diz assim, parece que Jesus sabia o que ele precisava ouvir, disse, olha, ninguém pode ir ao céu se não nascer de novo. Aí ele ouviu aquilo e ficou até sem saber. Como é que o homem pode voltar para a barriga da mãe sendo velho? Jesus explicou para ele, o novo nascimento não é nascer da carne, não é voltar ao ventre e nascer, mas é ser transformado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E o evangelho que Jesus pregava produzia isso. E um dia ele chegou na casa de um homem chamado Zaqueu, um homem ladrão, ele era cobrador de impostos, roubava as pessoas, fazia injustiça com as pessoas, mas ele ouvindo a palavra que transforma, Zaqueu se arrependeu, se levantou no meio de todos e disse, Senhor, se eu tenho falhado com alguém, eu vou ressarcir, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver, porque naquele dia Zaqueu decidiu ser uma nova criatura. Isso foi o que aconteceu com Jacó. E foi o que Paulo disse lá no capítulo 5 de 2 Coríntios. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não é nova na idade, talvez, nem no voltar do tempo, mas é nova na sua essência. Por isso João prega no Evangelho, no capítulo 1, dizendo o seguinte, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Como diz lá o texto, filhos que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade da situação, mas nasceram pela vontade de Deus. O que o Senhor quer dizer para nós nas palavras de João é o seguinte: a nova vida e a transformação que Ele faz em nós, quem faz é Ele. A essência é mudada na sua origem. Por isso, quando eu encontro com Jesus, a primeira coisa que eu vejo é uma mudança dentro de mim. É uma mudança que me faz ser uma nova pessoa. E todos os dias que eu sigo Jesus, eu vou sendo melhorado pela presença de Deus na minha vida. Por isso Paulo diz, aquele que roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem era violento, agora é pacato. Ontem eu ouvi presente num culto doméstico com algumas pessoas, tinha uma irmã que dizia assim, ela dizia assim, que ela era extremamente agressiva e Deus a havia transformado. Ela era daquelas pessoas impacientes, que não suportava, jovem ela, mas daquelas pessoas que tudo que fazia com ela, ela caía logo com muita ignorância. Mas quando ela conheceu Jesus, Deus foi transformando ela. E agora ela estava uma pessoa mudada, ela já não se via mais como aquela pessoa agressiva, impaciente e violenta. Ela começou a se perceber uma pessoa calma, transformada. E ela dizia assim, a cada dia eu tenho notado que Deus tem feito isso mais ainda na minha vida. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, como Jacó se encontrou, nossa vida, ela é mudada. E às vezes Deus faz de uma forma que não passa pela nossa força. Na minha casa há um testemunho desse que eu acho que a maioria dos irmãos já conhece. O meu pai, que congrega conosco, o irmão Miguel, quando se converteu, ele era um homem que bebia muito e fumava 7 carteiras de cigarro por dia. Eu acho que uma carteira tem 20 cigarros, não é isso? De vez em quando eu dou esse testemunho, alguém me lembra, acho que são 20 cigarros em cada carteira. Então ele fumava por dia 140 cigarros. E realmente eu lembro, nunca parei para conferir essa contagem, ele que já contou depois, mas ele realmente fumava aqui, estava conversando com as pessoas, isso eu lembro bem. Quantas vezes eu saí de casa para comprar cigarro para o meu pai, quando eu era novo? E ele, quantas vezes, tentou se libertar do cigarro e não conseguiu. Deixava de comprar, quando dava de madrugada, saía feito louco atrás pela abstinência que ele tinha do cigarro. Tentou muitas vezes. Eu ouvia ele dizer e tentar largar e não conseguia. E aí nós passamos anos orando por ele para Jesus salvar ele, abrir o coração dele, fazer ele ver o evangelho. E um dia ele acorda pela manhã, se arruma, que ele até tinha proibido de nós o convidarmos para ir à igreja. Mas naquele dia ele levantou, se arrumou e disse, hoje eu vou sair com vocês. Nós até entendemos que ele queria ir para a casa da minha avó, como ele costumava fazer aos domingos. A gente ia para a escola dominical e ele ia conversar com os irmãos, etc. Mas nesse dia ele se arrumou com calça e tudo. E disse, não, eu quero ir com vocês para a igreja. E aí a gente recebeu aquela palavra com muita surpresa. Mas fomos para a igreja. Lá ele ouviu, assistiu o culto, saiu para fumar algumas vezes, voltou, mas não se converteu. Foi à noite de novo. Ouviu a palavra, mais uma vez saiu para fumar, mas não se converteu. Terça-feira, na semana, ele foi a uma reunião de oração numa casa. E ali, uma irmã, usada por Deus, disse para ele, olha, aceita Jesus como teu Salvador, do jeito que tu estás, e ele vai mudar a tua vida. Ele disse, mas irmã, eu ainda fumo, ainda bebo, eu vou me preparar primeiro. Ela disse, não, vem como tu está, deixa que Deus transforme. Ele disse, então tá bem, se a senhora está dizendo. E aí ele, terça-feira à noite, ele ajoelhou e ali naquele dia, irmãos, ele realmente teve um encontro com Cristo. Esse mistério que acontece quando o homem confessa Jesus, a Bíblia diz assim, se com teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus, serás salvo. Há um mistério divino no ato
da fé e do aceitar a Cristo. Aí ele converteu, foi para casa. Passou a quarta-feira trabalhando, normal, né? Na época ele tinha um comércio na Coab, materiais de construções. E na quinta-feira ele sai do seu comércio para voltar para casa para almoçar. Nós morávamos aqui no Coajape, próximo do Olho d'Água, é uma boa distância. E ele vinha dentro do carro, no retorno da Coama. Ele conta para nós que quando ele puxou o cigarro para fumar, ele ouviu uma voz audível dentro do carro falar para ele: Cristo. E aquilo foi suficiente. Ele jogou o cigarro fora, o isqueiro, e perdeu completamente a vontade de fumar. São 25 anos que tem se completado da libertação instantânea e definitiva que o encontro com Jesus fez na vida dele. A força de vontade não mudou com terapia, não mudou com conselhos, mas quando o homem se encontra com Jesus, muda. Não muda a capa, muda a essência. E aí ele passa a primeira semana, ainda um novo convertido ao Evangelho, não conhecia muito a Bíblia. E aí ele passou o primeiro final de semana. No segundo final de semana ele quis ir à praia. E lá na praia, quem conhece a praia do Olho d'Água há 15 anos atrás, 20 anos atrás, deve lembrar de um bar que ficava no final da praia, perto de onde já tem aquele morrozinho de Tabatinga que o pessoal fala. Bar do Bena. E ali, não sei se existe hoje, faz tanto tempo que eu não vou ali. E lá o Bena era muito amigo dele, e chegou, Bena, ele dizia: agora eu sou crente, só vou beber 2 cervejas. Veja a compreensão dele, ninguém falou para ele nada. Mas ele chegou para lá, sou crente, vou beber só 2 cervejas. O Bena se espantou e riu, eles eram muito amigos, e trouxe a cerveja. E aí ele botou a primeira cerveja no copo e bebeu. Quando ele bebeu, vomitou. Aí ele se zangou, disse que o Bena trouxe cerveja quente para ele, e trouxe a cerveja coberta de gelo, que eles chamam, né, nos linguajar deles, de véu de noiva. Bebeu, e era ele tocar o copo na boca, vomitava. Ele disse: não, é porque eu estou com fome, não tomei café, traz peixe frito, camarão, caranguejo. Na época a moda não era nem camarão, era caranguejo, aquela caranguejada que eles faziam cozida, servia na beira da praia. Comeu o caranguejo, mas comia tudo normal. Mas encostava o copo na boca e vomitava. Aí ele mesmo, sem ninguém dizer uma palavra, ele mesmo entendeu que Deus não queria mais que ele continuasse a fazer aquilo e ele largou. E 25 anos fazem que Deus o libertou. E aquele que antes era um homem mulherengo, problemático, violento, só andava armado. Eu presenciei meu pai, quando adolescente, parar o carro, descer com a pistola na mão, porque um cidadão infeliz numa caçamba, cheia de homem, acho que tinham bebido, estavam meio... resolveram brincar de encostar a caçamba no carro. E ele já tinha passado a manhã bebendo antes de se converter. E ali mamãe dirigindo, se agoniou, e ela correndo para se livrar dos homens, os homens brincando. Eu sei que ele mandou ela parar no meio da rua ali, perto do anil. Ele desce do carro, sem titubear, pegou a pistola e descarregou. Acho que eram 15 tiros. E eu, adolescente, com meus irmãos, ficamos daquela aflição. E acho que, graças a Deus, Deus não permitiu, ele bêbado não acertou um tiro na caçamba. Essa foi a verdade. Mas foram 15 disparos ele fez. E vocês imaginam uma caçamba ser transformada numa Ferrari? Foi nesse dia. Porque os irmãos, meus irmãos, aqueles homens, correram. Acho que nunca mais eles vão brincar com ninguém daquele jeito. Mas meu pai era esse tipo de homem. Deus transformou, que hoje eu vejo, às vezes, ele receber distrato de um e de outro e ficar calado ali, pedindo só misericórdia. Sabe o que é isso? Quem faz isso, irmãos, é o Senhor. Quando nós nos encontramos com Deus, Deus faz essa mudança. E assim, se eu desse a oportunidade para um, para outro, todos teriam algo a dizer. Isso que aconteceu com Jacó. No dia que ele encontrou com o Senhor, a vida dele foi mudada. E até o nome mudou. De enganador para príncipe de Deus. Deus faz isso conosco. Ele nos tira do lugar mais baixo para o lugar mais elevado. A Bíblia chega a dizer que nós somos retirados do império das trevas
e transportados para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que nós somos tirados das regiões de escravidão para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Nova criatura, somos feitos novos em Cristo. Que Deus nos dê a experiência que Ele deu a Jacó, de sermos transformados em novas pessoas, para que no dia que Jesus vier buscar os fiéis, nós estejamos entre os chamados. Tem até um hino que diz assim: glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Lamentavelmente, nem todos são transformados por Deus como Jacó foi. Muitas pessoas enchem as igrejas apenas com uma máscara e uma capa. Por dentro, continuam sendo as mesmas pessoas. Não conseguem mudar. Passam anos e anos cometendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito. Muitos desses vão se surpreender, como Jesus diz na sua palavra. Naquele dia, quando Ele chamar os seus, e alguém não for chamado, vai dizer: Senhor, e nós? Ele vai dizer: nem vos conheço. Ah, Senhor, mas nós fizemos tanta coisa no teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo. Nem vos conheço, apartai-vos de mim. Porque muitos vêm a Cristo, se agregam a Ele, mas não vêm para pertencer a Ele como nova criatura. E nós precisamos olhar para nós mesmos, avaliar a nossa vida, para saber se nós somos de fato transformados por Deus como Jacó foi. Um encontro mudou a vida de Jacó, um encontro mudou a vida do irmão Miguel, um encontro mudou a vida de Zaqueu, um encontro mudou a vida de Nicodemos, um encontro mudou a vida de Pedro, e eu tenho certeza que de cada um de nós. Todos caminhando para aquele dia, quando o nosso nome vai ser chamado por Deus. Irmão, nós devemos nos esforçar, zelar, fazer o impossível para o nosso nome estar lá, entre os que forem chamados. Amém? Glória a Deus.